Senhoras e senhores, preparem-se. Hoje nós vamos invocar a criatura mais temida das religiões. Não é o diabo é pop demais. Não é o anticristo, nem os Illuminatis, nem o chip da besta. É muito pior que isso. É o fantasma da ignorância humana, vestido de alma imortal. É a ilusão mais vendida da história, a mentira mais rentável já contada. É o conto do vigário supremo que mantém milhões ajoelhados com medo do fogo eterno. É a alma. A tal da alma. Esse sopro místico, esse fiapo de divindade que dizem que vive dentro de você. Essa coisinha invisível, indetectável, imensurável e convenientemente imortal, mas que só parece funcionar se você pagar o dízimo em dia, né? A igreja diz que é imaterial. A ciência diz que nunca achou. E a filosofia... Bem, a filosofia deu um nó tão grande nela mesma, tentando explicar isso, que até hoje está girando em círculos, vomitando palavras complicadas para não dizer a verdade. Ninguém sabe o que diabos é isso. E aí, no meio desse teatro macabro, surge ele. O herege, o ousado, o demolidor de dogmas, Voltaire. Um velho safado genial que esfregou a cara da fé no asfalto da razão e escreveu o texto que a gente vai esculachar hoje. Um texto que rasga a alma no meio, literalmente, e mostra que essa ideia de espírito eterno é tão furada quanto a cabeça de um pastor mercenário. Então, se você está pronto para abrir o caixão dessa farsa, segura a mão da razão, que o ritual vai começar. Apague as luzes, esqueça suas crenças e venha comigo para dentro das catacumbas da filosofia, onde a alma chora, mas a ciência ri. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Imagina a cena, século XVIII. A igreja ainda mandando na porra toda. Padre era político, rei era ungido por Deus, e questionar a existência da alma era como mijar no altar durante a missa. A alma era sagrada, era tabu, era dogma. E aí vem Voltaire e mete o pé na porta da santidade com esse texto aqui. O nome é simples alma, mas o conteúdo é um tapa de luva de pelica molhada em ácido sulfúrico. Voltaire começa humilhando logo de cara. Ele diz que alma é só uma palavra inventada para tapar um buraco da ignorância. É tipo aquele Deus sabe o que faz que os crentes soltam quando a criança morre queimada num incêndio. Ou tá nos planos de Deus quando o câncer vence. É um conceito feito sob medida para explicar o que ninguém entende, mas com ar de autoridade, como se alguém soubesse de alguma coisa. E ele vai além. Voltaire mostra que os próprios teólogos não se entendem. Um diz que a alma tem corpo, outro diz que não. Um fala que ela é invisível, outro que tem forma de homem, cor do ar. Uns colocam ela no peito, outros na cabeça. Tertuliano, por exemplo, dizia que a alma era corporal, figurada e simples ao mesmo tempo. Ou seja, o cara estava mais perdido que crente em debate de biologia evolutiva. E sabe o que isso revela? Que essa história de alma é só mais um espantalho montado pela fé, para ninguém perceber que ninguém sabe porra nenhuma sobre o que acontece depois da morte. A verdade é que se a alma existe,
Ela é a coisa mais tímida do universo. Nunca se apresentou, nunca deu sinal, nunca apareceu num microscópio, nunca foi captada num eletroencefalograma, nunca se manifestou num exame de sangue ou numa ressonância. Mas os padres e pastores juram que ela está ali, dentro de você, assistindo tudo e esperando um julgamento final onde um ser celestial vai te mandar para o céu ou te fritar eternamente num churrasco metafísico. A alma virou um dispositivo moral, um software religioso que te vigia 24 horas, mesmo que você esteja no banheiro pelado, coçando o saco e pensando besteira. Voltaire questiona tudo isso com a calma de um cético e o desprezo de um revolucionário. Ele diz: como vocês ousam afirmar o que é a alma, se nem sabem o que é matéria, nem espírito, nem pensamento? E ele está certo. A galera inventa conceitos e depois trata como se fossem verdades absolutas. É tipo inventar um dragão invisível e depois escrever 10.000 páginas dizendo onde ele mora, o que come e com quem se relaciona. A cereja do bolo? Voltaire escancara que nem a Bíblia original fala de alma imortal. Moisés nunca falou de céu ou inferno. A lei mosaica prometia apenas coisas materiais, terra fértil, chuva no tempo certo, vaca gorda, e ameaçava com praga, sarna e colheita ruim. Nada de inferno. Nada de eternidade. Quem inventou isso tudo foram os teólogos de séculos depois, os mesmos que ganharam poder, ouro, terras e influência vendendo o passe VIP para o paraíso. E se você achou que o Voltaire ia parar por aí, meu camarada, você subestimou a fúria de um filósofo que cuspiu fogo na cara da fé organizada. A próxima martelada vem na ideia de alma dos animais. Sabe aquele papo cristão de que só o ser humano tem alma? Pois é. Voltaire esfrega isso no chão com uma ironia tão fina que dá até prazer de ver. Ele pergunta: ué, por que cargas d'água aos bichos que sentem dor, prazer, medo e até aprendem truques? Não teriam alma. Você dá um tapa num cachorro e ele geme, chora, se encolhe. Você ensina um papagaio a falar, um macaco a pintar, um cão a farejar droga no aeroporto. Mas segundo a doutrina, essas criaturas são só máquinas biológicas, máquinas que sentem tudo, mas não sentem nada. Aham. Tá bom. Voltaire debocha sem piedade. Diz que seria mais lógico acreditar que uma pedra pensa do que acreditar que um cachorro gritando de dor está apenas imitando dor. Sim, porque teve filósofo que afirmou isso com a maior cara de pau, tipo Descartes, que dizia que os bichos eram autômatos sem alma nem consciência. Esse aí, se estivesse vivo hoje, dava aula em faculdade de teologia e criava pet para treinar exorcismo. Voltaire pergunta: se os animais não têm alma, para que Deus daria a eles todos os órgãos da sensibilidade? Olho, cérebro, coração, sistema nervoso, só para fazer de conta? É como fabricar um carro com motor, volante, freio e banco, e depois dizer que não serve para dirigir. É burrice ou é sacanagem? E como se isso já não fosse humilhante o suficiente, ele passa a faca nos delírios teológicos sobre os monstros. Sim, aqueles bebês nascidos com deformações. Voltaire
mostra que a própria igreja hesitava em batizar essas crianças, porque, olha só o nível, não se sabia se elas tinham alma. É isso mesmo. Se o bebê nascesse com um bico torto, unha estranha ou duas cabeças, os teólogos discutiam se ele era digno da salvação. A alma era decidida pela aparência. Como se Deus Todo-Poderoso criasse criaturas de série B sem acesso ao paraíso. Voltaire ridiculariza isso dizendo: então, se uma criança nasce sem nariz, vocês vão supor que ela tem um... porque os pais tinham. A lógica da fé é tão sem noção que parece episódio de Monty Python. E ainda tem gente que defende isso com seriedade nas igrejas. Um babando, outros gritando, outros vendendo cura. Tudo em nome de uma alma que ninguém viu, ninguém mediu, ninguém comprovou. Mas calma que o show de horrores continua. Voltaire entra agora nos sonhos, nos desmaios, nos ataques epiléticos e pergunta: se a alma é pensante o tempo todo, por que ninguém lembra o que pensa quando está desacordado? Por que dormimos e apagamos? Por que tem gente que vive em estado vegetativo e continua viva? Ele conta até o caso de um filósofo que dizia que a alma era imortal, mas que ele mesmo já morreu algumas vezes durante ataques epiléticos, onde não sentia, não pensava, não sonhava, não existia. E ao acordar, não lembrava de nada. E aí ele perguntava: cadê minha alma nesse tempo todo? Foi tirar férias? Foi bater ponto no céu? A resposta da fé: silêncio, ou pior, os caminhos de Deus são misteriosos. Pois é, misteriosos demais para o bom senso aceitar, misteriosos demais para o ceticismo calar. E Voltaire sabia disso. E como todo bom pensador livre, ele termina essa parte do texto mandando a real: somos ignorantes. A alma, se existe, não se conhece, e tudo que se diz sobre ela é invenção. Mas ele manda com tanta classe que até parece elegante. Mas nós, da rebelião ateísta, a gente diz na lata: a alma é o boitatá da teologia. Um mito criado para botar medo em adulto e manter o povo submisso. E é isso que a gente vai continuar desmontando na próxima parte. Porque o Voltaire ainda vai mexer com os teólogos, com os santos, com os filósofos, e mostrar que essa história de alma imortal é mais furada que o pneu da fé depois de passar por uma estrada da razão. Visual. Transition to the next part of the video. E se você acha que já viu o pior, se prepara, porque agora a gente vai entrar no coração apodrecido da alma cristã. Voltaire, com seu bisturi afiado feito navalha de guilhotina, vai abrir a barriga da teologia e mostrar o que tem lá dentro. Spoiler, não tem luz divina, tem contradição, ignorância e um monte de padre gritando mistério para não admitir que não sabe de porra nenhuma. Voltaire aponta o dedo direto no peito dos grandes filósofos da fé. Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, Platão, chamados de anjos da escola, luzes da razão, guias da cristandade, mas que na prática estavam tão perdidos quanto um pastor tentando explicar o Big Bang com Gênesis.
Vamos aos absurdos com calma, para ninguém dizer que é exagero. Santo Tomás dizia que a alma é uma forma que subsiste por si mesma, que está toda em tudo, e que tem 3 tipos de almas vegetativas: nutritiva, aumentativa e generativa. Santo Tomás dizia que a alma é uma forma que subsiste por si mesma, que está toda em tudo, e que tem 3 tipos de almas vegetativas: nutritiva, aumentativa e generativa. Hã? Voltaire pergunta com deboche. Entendeu alguma coisa? Porque ele mesmo diz que leu 2000 páginas disso, e só saiu com dor de cabeça e vergonha alheia. E aí, meu irmão, a coisa degringola bonito. Os teólogos começaram a discutir onde a alma vai morar depois da morte. Ela tem corpo? Se tem, é um corpo com ou sem ouvidos. Como vai ouvir sem orelha? Como vai ver sem olho? Como vai tocar sem mão? Aí aparece um tal de Peyroney dizendo que a alma mora no corpo caloso. Outro diz que fica na glândula pineal. Outro diz que ela entra no corpo 6 semanas depois da fecundação. Mas se o feto for ruim, a alma sai e fica esperando outro corpo. A alma virou Uber espiritual. E não para por aí. Voltaire expõe uma das falhas mais grotescas da Bíblia. Presta atenção. Em nenhum momento a lei de Moisés fala da imortalidade da alma. Nem no Êxodo, nem no Levítico, nem no Deuteronômio. Sabe o que Moisés prometia? Terra, chuva, colheita, vaca saudável. E sabe o que ele ameaçava? Sarna, fome, úlcera e derrota militar. Nada de céu, nada de inferno, nada de fogo eterno. Ou seja, a alma imortal não era nem dogma. Era marketing religioso criado depois. É como se a religião tivesse lançado uma nova versão 2.0 com benefícios pós-morte, para manter o cliente fiel mesmo quando a vida aqui é uma merda. Voltaire ainda ironiza os teólogos que tentam achar a alma nas palavras soltas de Isaías ou Ezequiel, mas esses profetas vieram séculos depois de Moisés. Ou seja, é igual crente tentando provar o dilúvio usando vídeo no YouTube. Desespero teológico. E aí, quando o cerco aperta, quando a ignorância transborda, a única saída da fé é a mesma de sempre. Ah, mas é mistério. O bom e velho tapa-buraco do dogma. Quando não sabe explicar, enfia mistério no meio e pronto, vira verdade. Voltaire mostra que essa tática é velha e que a religião sempre usou esse blefe para se manter no poder, porque um povo ignorante com medo da morte é um povo dócil, manipulável e que deposita o salário no envelope de dízimo. A alma virou um dispositivo de controle, uma coleira invisível com GPS espiritual. E quem vende a coleira? O pastor, o padre, o bispo, o apóstolo, o mercenário da fé. E sabe o que é mais irônico? Voltaire diz que mesmo que exista alma, mesmo que Deus tenha feito ela imortal, isso não muda o fato de que ninguém aqui sabe como ela pensa, de onde ela veio e como ela se conecta com o corpo. Então por que afirmar com tanta certeza? Por que construir igrejas, doutrinas, castas sacerdotais e fortunas inteiras, em cima de uma ideia que nem os próprios santos conseguiam explicar sem se contradizer? Voltaire termina essa parte dizendo: a alma é como um relógio misterioso que Deus nos deu, mas nunca explicou como funciona. E é nessa analogia que a gente dá a martelada final da noite. Você está deixando sua vida inteira, sua moral, sua liberdade, nas mãos de gente que promete te consertar um relógio que nem eles sabem abrir. Prometem cura, salvação, sentido e resposta, com base num manual escrito na Idade do Bronze, por um povo que acreditava que a terra era plana e o céu era uma lona com furinhos. E mesmo assim, milhões seguem ajoelhados,
com medo de perder a alma, essa mesma alma que nunca conheceram, mas juram que existe, com base em nada, porque é assim que funciona o terror. Você acredita porque te ensinaram a ter medo, e medo, meu amigo, é o maior aliado do controle. E agora, a gente entra na parte mais sombria, mais perturbadora e mais ignorada pelas igrejas, o abismo entre o corpo e a alma. A pergunta que assombra teólogos, padres, filósofos e crentes ajoelhados desde que o mundo é mundo. Se a alma pensa, sente e é quem eu sou, por que ela depende do cérebro? É aí que Voltaire joga a bomba. Ele pergunta: se a alma é imortal, se pensa por natureza, então por que uma pancada na cabeça faz ela desmaiar? Se a alma pensa sozinha, por que o pensamento depende do cérebro estar bem? Explica aí, pastor. Porque uma criança pode nascer com deficiência intelectual se a alma dela é pura, perfeita e divina. A alma dela também nasceu limitada? Ou será que a sua alma sagrada está presa dentro de um HD bichado? Voltaire manda a real. Se a alma pensa independente do corpo, então ela deveria continuar pensando mesmo com o corpo danificado. Mas não é isso que a gente vê. A mente entra em colapso quando o cérebro sofre dano. A consciência some quando a anestesia entra. O eu desaparece quando o Alzheimer avança. E tem mais. Voltaire pergunta: se pensar é a essência da alma, então por que tem alma que pensa feito Newton e outras que pensam feito o Bozo? Como explicar que duas almas iguais produzem cérebros com capacidades tão diferentes? A alma de Arquimedes e a alma de um completo imbecil são da mesma natureza? Elas foram feitas do mesmo material celestial? Ou será que a diferença está no corpo e a alma é só mais um rótulo? E se você acha isso pesado, Voltaire desce mais fundo no porão da lógica teológica. Ele fala dos monstros bíblicos, aqueles personagens que os teólogos chamam de exceções, crianças deformadas, pessoas sem consciência, criaturas com duas cabeças, gêmeos siameses. E ele pergunta: essas pessoas têm uma alma? Têm duas? Têm meia? Os teólogos se embananam. Uns dizem que depende da glândula pineal, outros que depende do umbigo. Sim, do umbigo. A alma virou quase um órgão místico que desce da nuvem e escolhe aleatoriamente onde vai se alojar. Se tiver duas cabeças e um corpo, pode ser que tenham duas almas. Se tiver uma cabeça e dois corpos, talvez uma alma só. E se nascer um coelho deformado de uma mulher? Sim, isso aconteceu em Londres em 1726. Alguns médicos batizaram o bebê coelho. A igreja ficou dividida. Uns diziam que o coelho tinha alma, outros diziam que não. E a humanidade, mais uma vez, se ajoelhava diante do ridículo. Voltaire ridiculariza isso com maestria. Mostra que na prática, o conceito de alma serve para tudo e para nada. Serve para dar conforto a quem perdeu um ente querido. Serve para controlar quem tem medo do inferno. Serve para justificar a moral de crente que sem alma viraria um criminoso. Mas não serve para responder nada, absolutamente nada, porque quando a alma some num desmaio, quando a memória falha, quando o pensamento não volta, tudo que o religioso tem a dizer é misterioso, né, irmão? E assim seguimos. Séculos e séculos de teologia, milhares de livros escritos, volumes inteiros de São Tomás, Santo Agostinho, doutrinas, dogmas, bulas, concílios, sínodos. Tudo isso para continuar sem saber o que é alma.
E enquanto a filosofia e a ciência tentam humildemente entender como funciona o cérebro, a religião segue vendendo certezas, como se tivesse linha direta com o céu. É como se alguém vendesse passagem para Marte, sem nunca ter saído da própria cidade. E o mais doido, tem fila. Voltaire sabia que essa farsa era necessária para o controle social. A alma virou uma arma. A última fronteira da vigilância. O Big Brother espiritual. Porque, pensa comigo, se Deus pode te ver por dentro, até quando você tá sozinho, pelado, com pensamento sujo, então você nunca pode se rebelar de verdade. Você nunca é livre. E aí, meu irmão, a alma deixa de ser consolo e vira prisão metafísica, uma cela sem grades, mas com culpa eterna. Chegou a hora de abrir o cofre, de entrar nos bastidores da maior máfia espiritual da história da humanidade. Não é ficção, não é teoria da conspiração, é história real. A alma foi transformada em moeda, em produto, em mercadoria, em item de prateleira celestial com etiqueta de preço e validade. E o pior, a maioria paga por isso, achando que está fazendo um investimento eterno. Bem-vindo ao mercado da fé, onde a alma é a mercadoria e o medo é o capital. Voltaire sabia disso. Sabia que a religião não sobrevive só de doutrina. Ela sobrevive de poder, de influência e, principalmente, de lucro. E qual é o produto mais vendido pela religião? A salvação da alma. Mas, veja bem, para vender algo, primeiro você tem que criar a necessidade. E foi exatamente isso que a igreja fez. Primeiro, inventou a alma imortal. Depois, criou o céu e o inferno. Depois, declarou que só ela tinha a chave para um e o mapa para fugir do outro. Pronto, nasceu o sistema. Um esquema mais eficiente que qualquer pirâmide financeira. Durante a Idade Média, as igrejas vendiam literalmente indulgências. Era tipo um ticket celestial. Pagava-se ouro, terras, bois, até filhos, para garantir a salvação da alma de um parente que já tinha morrido, mesmo que o sujeito fosse um assassino, um ladrão, um nobre genocida. Bastava pagar. E pronto, sua alma voava limpa para o paraíso. Ou seja, o paraíso virou balcão de negociação, e a alma virou nota promissória. Mas não para por aí. A alma virou também ferramenta de chantagem moral. As igrejas começaram a dizer: se você não for à missa, sua alma se corrompe. Se você duvidar, sua alma se perde. Se você questionar, sua alma se condena. Se você sair da igreja, sua alma apodrece. Olha a lógica. Eles te vendem um problema invisível e depois te vendem a única solução que só eles dizem ter. É como se alguém te convencesse de que você tem um vírus no espírito. E que só bebendo a água milagrosa deles, ou plantando o pix profético, você vai conseguir se curar. E a galera acredita. Por quê? Porque a ideia de alma mexe com o nosso medo mais profundo, o medo da morte. Ninguém quer deixar de existir. Ninguém quer imaginar o fim absoluto. E é nesse medo que as igrejas fazem o ninho. Voltaire saca isso com uma clareza assustadora. Ele sabia que enquanto o povo acreditasse que a alma era eterna, era possível manipular esse povo eternamente. E aqui entra o toque de mestre da igreja. Eles não só criaram a ideia de alma, como criaram a ideia de que toda moral depende dela. Ou seja, sem alma, você vira um monstro. Sem alma, você vira imoral. Sem alma, você vira um perigo para a sociedade. Aí pronto,
Quem questiona a fé não é só um cético. É um criminoso espiritual. É um herege. É um promotor do mal. O discurso foi tão bem amarrado que até hoje, em pleno século XXI, se você diz que não acredita em alma, a tia da igreja te olha como se você fosse o próprio capeta encarnado. Mas vamos botar o dedo na ferida sem medo? Se a alma é o centro da moral, como explicar que padres, pastores e bispos, todos com almas salvas, cometam estupros, corrupções, lavagem de dinheiro e abuso infantil? E como explicar que ateus, céticos, agnósticos e cientistas, que supostamente não têm alma, dediquem a vida à ciência, à educação, à caridade e à justiça social? Sabe o que isso mostra? Que a alma, além de ser uma invenção, é uma péssima régua de moralidade. Você pode viver uma vida inteira fazendo o bem, mas se não aceitar Jesus como Salvador, sua alma vai queimar no inferno e pode ser o maior canalha do planeta. Mas se arrepender no leito de morte, Deus perdoa e a alma vai para o céu. Isso não é justiça, isso é negócio, é manipulação emocional travestida de salvação. A verdade que a religião esconde é simples. A alma só serve enquanto você tiver medo. Quando você perde o medo da morte. Quando você entende que a vida é aqui, agora, e que não tem replay, você se liberta. E é por isso que Voltaire incomoda até hoje, porque ele não teve medo de apontar que o rei está nu, que a alma é só um conceito vazio, que a fé, sem medo da morte, vira poeira, e que o poder das igrejas só existe porque você ainda tem medo de perder uma coisa que nunca foi comprovada. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já viu o esgoto filosófico onde a alma foi criada. Mas agora é hora de fazer a autópsia. Não só rasgar o conceito, mas mostrar quem costurou essa carcaça espiritual, por quê e pra quê. Porque a verdade, meu camarada, é que a alma cristã não nasceu no cristianismo. Ela foi roubada, reciclada, rebatizada e vendida como revelação divina. E adivinha, a igreja ainda lucra com isso. Começando pelo Egito Antigo. Muito antes de Jesus nascer de virgem e morrer por pecados que ninguém cometeu, os egípcios já tinham a crença de uma alma dividida em partes. O Ka, que era a força vital, o Ba, que era a personalidade, o Ak, que era o espírito imortal. Eles acreditavam que após a morte, o coração da pessoa seria pesado por Anubis, e se fosse mais leve que a pena da verdade, a alma ia para uma vida eterna no além. Se fosse pesada, era devorada por uma criatura. Soa familiar? Pois é. Parece o julgamento de Deus com céu e inferno, não parece? Pois saiba, isso foi 3.000 anos antes do cristianismo. Ou seja, a igreja copiou a cola do coleguinha egípcio e ainda ficou com a nota máxima. Agora vamos para os hindus. Na Índia, muito antes de Moisés inventar tabuinha e dilúvio, já existia a crença no Atman, a alma universal, e no ciclo de reencarnações, samsara. Lá, a alma não ia para o céu, ou inferno. Ela voltava em outro corpo, dependendo do que fez na vida passada. A ideia de punição e recompensa após a morte já existia há milênios, e com muito mais complexidade que o teatro cristão do se foi bom, vai para o céu, se foi ruim, vai para o inferno. E o cristianismo ignorou tudo isso e simplificou para o esquema aceita Jesus ou queima eternamente, fast food da fé. Mas quem moldou mesmo essa ideia de alma imortal dentro do cristianismo foram os gregos, mais especificamente Platão
e o platonismo. Platão dizia que o corpo era uma prisão e a alma era um ser puro, eterno, vindo do mundo das ideias. Quando você morre, a alma se liberta, volta para esse mundo perfeito. A igreja olhou para isso e falou: gostei, dá para usar. E aí, nos primeiros séculos, entra em cena Agostinho, depois Tomás de Aquino, que misturam teologia com filosofia grega como quem mistura vinho com água benta. Pegam Platão, misturam com Aristóteles, jogam uma pitada de Bíblia e... voilá! Nasce a doutrina da alma imortal cristã. Mas Voltaire pergunta, com a navalha filosófica no pescoço da hipocrisia: cadê isso nos textos originais? Porque em Moisés, nos profetas, nos textos hebraicos antigos, não tem céu, não tem inferno, não tem julgamento da alma. O que tem é promessa de terra, colheita, paz e ameaças bem materiais, praga, guerra, castigo. O povo hebreu era concreto, o além era coisa dos outros povos. A alma imortal veio da mistureba de religiões pagãs, filosofia grega e a necessidade de dominação imperial. E a igreja, que passou séculos chamando os pagãos de hereges, acabou montando a sua teologia com pedaços roubados desses mesmos pagãos. Hipocrisia nível máximo desbloqueada. E o mais bizarro, ela fez isso com requinte de tortura e fogueira. Quem questionava isso na Idade Média era queimado vivo. Não importa se era cientista, filósofo ou lavrador. Se dissesse que a alma não era imortal, era herege, era condenado, era churrasco. Tudo isso para proteger um dogma que foi montado à base de enxerto e costura mal feita. E até hoje, em pleno 2025, tem gente ajoelhada, pagando carnê espiritual, acreditando que uma energia invisível vive dentro dela e que se ela não seguir as regras de um pastor analfabeto teológico, essa energia vai ser frita eternamente num forno metafísico, com chamas que queimam mas não consomem, e um diabo que castiga sob ordem de um Deus que ama. Você acha mesmo que isso faz sentido? Ou será que você só tem medo? Porque é disso que se alimenta essa farsa do medo da morte, do terror do fim, do pânico de deixar de existir. E é por isso que a alma foi criada, não para te explicar nada, mas para te manter preso, submisso, controlado. A alma, meu irmão, matou mais gente do que a pólvora. E é hora de expor isso, com nomes, datas e sangue na mão. Se até agora você achava que a ideia de alma era só uma ilusão inocente, uma crença bonitinha sobre vida após a morte, se prepara para ter essa ilusão enterrada junto com os ossos dos inocentes que ela ajudou a matar, porque a alma, essa entidade invisível, indetectável e improvável, foi usada como justificativa moral, política e militar para oprimir, colonizar, torturar e assassinar milhões de seres humanos. E tudo isso em nome da salvação. Começa pelas Cruzadas, século XI. O Papa Urbano II levanta o cajado, grita Deus vult, e manda ver a alma dos infiéis muçulmanos devia ser purificada pela espada. Traduzindo, mata geral. Se não se convertesse, era degolado. Se resistisse, era queimado. Se fosse mulher ou criança, era estuprada e depois executada. Mas com oração, claro. Por quê? Porque a alma dos cristãos era salva, a dos infiéis, condenada. A alma virou medidor de valor humano. Quem tem alma certa, vive. Quem tem alma errada, morre. Aí a coisa avança para a colonização das Américas. Chegam os europeus, Bíblia numa mão e espada na outra. Olham para os povos indígenas e perguntam: esses selvagens têm alma? Sim,
Essa foi uma discussão real. Teólogos debateram se os índios tinham alma racional ou eram bichos falantes. Enquanto discutiam, os colonizadores queimavam aldeias, estupravam meninas, escravizavam homens. Tudo isso com a certeza de que, mesmo se morressem, estavam fazendo o trabalho de Deus, salvando almas do paganismo. A alma foi a desculpa perfeita. Se o nativo aceitasse o batismo, alma salva. Se resistisse, era só um corpo descartável, um obstáculo no caminho do reino dos céus. E aí, meu amigo, começa o maior banho de sangue em nome da salvação da história. Século XVI. Colonização da África. Escravidão transatlântica. Milhões de africanos arrancados à força de suas terras, acorrentados, embarcados como carga viva. Nas costas da fé, os navios traziam nome de santo. Nossa Senhora do Rosário, Santo Antônio, Jesus de Nazaré. E a pergunta era a mesma: esses negros têm alma? Teólogos como Sepúlveda diziam que não. Outros diziam que sim, mas que a alma deles era incompleta, que precisavam da luz de Cristo para serem gente de verdade. Resultado? Séculos de escravidão justificada pela fé. Pessoas tratadas como gado com selo espiritual. Batizavam o escravo e depois mandavam ele para o tronco. O corpo sofria, mas a alma estava salva. Olha que beleza! E não para aí. Durante a Inquisição, milhares foram queimados vivos em fogueiras, acusados de bruxaria, heresia, astrologia, ou simplesmente por serem mulheres que sabiam ler. Mas não se engane, não era por medo do corpo, era medo da alma. A alma herege contaminava. A alma duvidosa precisava ser purificada pelo fogo, ou seja, tacar fogo no corpo para salvar a alma. É tipo amputar a cabeça para curar dor de dente. A alma virou código de barras. Quem não carregava o código certo era exterminado, silenciado, apagado. E se você acha que isso é passado, vem comigo para o século XXI. Hoje, em pleno 2025, ainda existem países onde mulheres são apedrejadas por pecado da alma. Pessoas LGBTQIA+, são presas, mortas ou expulsas da própria família por contaminar a alma da comunidade. Pessoas são exorcizadas até morrer por possessão espiritual. E tudo isso com base num conceito que nunca foi provado. Nunca. Nenhuma alma foi detectada. Nenhuma alma foi medida. Nenhuma alma foi registrada. Mas isso nunca impediu a igreja de usá-la como arma ideológica. Voltaire dizia: a alma é um pretexto, um pano de fundo para justificar a ignorância, o dogma e o poder. E ele estava certo. A alma virou ferramenta de opressão, de guerra. Ela não serviu para elevar a humanidade. Serviu para justificá-la nos seus atos mais bárbaros. Enquanto você acredita que a alma te dá dignidade, o sistema usa essa mesma crença para decidir quem vive, quem morre, quem manda e quem obedece. Prepare-se, porque a alma ainda mata. Ela só aprendeu a fazer isso de terno, gravata e transmissão ao vivo. Chegamos à fase final da nossa necropsia espiritual. Mas calma, não pense que a alma morreu. Ela só trocou a túnica pelo terno. Saiu da fogueira medieval e entrou na live de domingo. Abandonou o latim da missa e virou trend no TikTok gospel. Hoje, a alma virou produto digital, discurso político e argumento moralista. Tá presente na igreja, na televisão, no congresso e até na legenda de influencer cristã pagando de coach espiritual. A alma virou grife, e como toda grife, é cara, vazia e cheia de gente fingindo ser elite.
Vamos começar pelas igrejas pentecostais, as campeãs mundiais na manipulação da alma via Wi-Fi. O discurso é simples e direto: sua alma está em perigo. Mas a solução, claro, tá ali, do ladinho do altar: uma água ungida, um tapete de oração, uma rosa consagrada, um carnê profético. Ou seja, meu camarada, eles criam o problema invisível e vendem a solução em 12 vezes no cartão. E para piorar, dizem que o sofrimento da sua vida é reflexo do estado da sua alma. Tá desempregado? Sua alma tá fraca. Tá com depressão? Sua alma tá afastada de Deus. Tá doente? Sua alma tá em pecado. Percebe o absurdo? Tudo vira culpa sua. A alma virou um atalho para gaslighting espiritual. Agora entra o bolsonarismo evangélico. Porque não dá para fingir que não tá acontecendo. A ideia de alma cristã virou critério de cidadania. Quem não pensa igual é alma corrompida. Quem não é cristão é instrumento de Satanás. Quem questiona é inimigo de Deus. E aí eles vêm com o papinho: ah, eu amo o pecador, mas odeio o pecado. Mentira. Eles odeiam o que você é. E querem te ver calado, fora da escola, sem direito, sem espaço, sem voz. A alma virou pretexto para ataques à laicidade, às minorias, à liberdade. Querem transformar o Brasil num grande templo a céu aberto, onde só entra quem tem alma carimbada pelo pastor do Zap. E o mais louco? Tem deputado evangélico dizendo que ateu não tem alma. Sim, em pleno 2025. E sabe o que isso significa? Que a gente é cidadão de segunda classe, sem voz, sem voto. Porque sem alma você não é nada, é só carne. E carne, meu amigo, se come, se pune, se mata. E não para por aí. A alma invadiu até o mercado do coaching cristão. Tem coach vendendo curso de cura da alma, de restauração da alma ferida, de reconexão com sua essência divina. E o conteúdo? Repetição de versículos, frase de efeito, música de fundo triste e link para mentoria no WhatsApp. O povo paga R$ 297 em 5 vídeos do YouTube com fundo desfocado e cruz de madeira atrás. É o mesmo esquema. Você tá quebrado, mas eu tenho a fórmula para salvar sua alma. Só clicar no link. E se não funcionar? Ah, a culpa é da sua fé fraca. A alma virou escudo para covarde, microfone para canalha e desculpa para todo tipo de preconceito. Você é gay? Sua alma é desviada. É mulher e fala alto. Alma rebelde. É negro e questiona. Alma contaminada pela cultura do mundo. É ateu. Alma morta. E aí te dizem: aceita Jesus para ser curado. Mas o que eles querem mesmo é te calar, é apagar sua identidade, seu pensamento, sua liberdade. É te transformar num zumbi da fé que só balança a cabeça e diz amém. E aí vem o mais triste: muita gente aceita, porque o medo da morte ainda tá ali. A ideia da alma ainda grita no ouvido desde a infância. Você cresce ouvindo que tem uma parte sua que não pode errar, que Deus tá vendo tudo, que o inferno é real, que sua alma é eterna, mas frágil. E no fim, você vive mais preocupado com o depois do que com o agora, mais com o que Deus pensa do que com quem você é. A alma virou algema, mas pintaram a corrente de ouro e você chama de salvação. É por isso que a gente precisa continuar falando disso. Porque enquanto essa mentira continuar de pé, milhões vão continuar ajoelhados, silenciados, escravizados por um conceito que nunca existiu, mas que é vendido todos os dias nas igrejas, no Congresso e nas redes sociais. Quando você entende que não tem alma, mas tem cérebro,
que não tem espírito, mas tem corpo, que não tem eternidade, mas tem o agora. E isso já é mais do que suficiente. E assim, a gente chega ao fim dessa jornada pela desconstrução da ideia da alma e suas manipulações. Mas olha, isso aqui é só o começo. O que você viu até agora é só a superfície de uma realidade muito mais profunda, que continua sendo vendida por esses mercenários da fé. Mas a chave, meu camarada, tá na tua cabeça, não na tua alma. Aqui, o que importa é o que você pensa, como você age e o quanto você é capaz de questionar o que te colocaram para acreditar. Eu sei que esse papo todo pode ser um choque, pode ser uma sacudida, mas é exatamente isso que a gente precisa, sacudir os alicerces dessa opressão espiritual que com disfarces modernos segue nos aprisionando. A mente precisa ser livre, e a libertação começa com a gente se desvinculando dessas ideias que nos fazem reféns do medo e da manipulação. Você tem o poder de pensar por si, de se questionar, de criar o seu próprio caminho. Agora, eu preciso pedir para você se inscrever aqui no canal Rebelião Ateísta, porque é assim que a gente vai ampliar a revolução. E quando eu digo ampliar, estou falando de espalhar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os amigos, com a galera que ainda está presa nesse sistema. Aqui, a gente forma uma rede de mentes livres, e quanto mais gente se juntar a essa luta, mais forte ela fica. E eu sei que você tem dúvidas, questionamentos e até uma vontade de fazer a diferença. Então, aproveita os comentários e bora trocar ideia. O Rebelião Ateísta não é só um canal, é um movimento. E aqui, quem manda é a razão.